Eu acabei descobrindo que a vida não deve me levar. Eu não sei se você já descobriu isso. Que a vida não deve te levar. Nós sabemos que a vida é uma graça, é uma oportunidade de estarmos aqui na terra dos viventes. Isso que nós chamamos de vida. Aquilo que temos a possibilidade de enxergar com os olhos naturais. Aquilo que nos tem acesso. Isso nós chamamos de vida. E a vida então é aquela que temos na terra dos viventes. E nós sabemos que a condução dessa vida aqui faz muita diferença. E se nós deixarmos com que as coisas nos conduzam, nós já percebemos que não vai ser bom. Então, assim como nós descobrimos isso, nós precisamos também saber como é que a gente pode viver melhor. Como é que a gente pode e deve viver melhor. Porque o nosso Deus, o que nos ama, o que nos criou, o nosso Pai amado, Ele tem um projeto maravilhoso para nós. Isaías diz que aqui nessa terra, Ele quer que possamos ter o melhor dessa terra. E o apóstolo Paulo, servo do Senhor, e eu já contei várias vezes esse momento, um dia assistindo, e olha que eu não sou de assistir muito essas coisas, mas uma história da Grécia, né? Uma história da Grécia, e num determinado momento o relator da história disse que naquele momento, naquele período, houve um jovem chamado Paulo, que esteve em Atenas e provocou uma mudança. Não era uma história cristã, era uma história somente. E provocou uma mudança nos hábitos daquele lugar, Atenas. E depois ele segue a história. E o Espírito Santo me lembrou dessa passagem do livro de Atos, porque era exatamente esse momento. Porque na vida que estamos tendo, aquilo que vivemos em Deus não passa. Querendo ou não, alguém vai se lembrar de toda a ação que você tem na presença de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo havia saído de um lugar onde ele estava pregando, e foi pregar em Atenas, e chegou àquele lugar, ficou incomodado com o que estava acontecendo, e começou a pregar ali. E durante aqueles dias de palavra, de incursão, né, de Deus ali, de intervenção na história daquela cidade, porque na história que Deus escreve, ele já estava fazendo parte, de intervenção de Deus naquela história daquela cidade. Eu quero começar com esse verso, e depois nós vamos ver o restante. Pois nele vivemos, Atos 17, verso 28. Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então a pergunta que fica no ar, se não é bom, e eu tenho certeza que não é bom, deixar com que as coisas da vida me conduzam, quem é que vai me conduzir? Quem é que vai me sustentar? Quem é que vai me fazer mover? Porque pode existir momentos que a nossa vontade é de parar. E Ele está aqui dizendo, o Espírito de Deus está dizendo. Então aqui nós lembramos, Ele está dizendo, olha, tem uma forma de conduzir a vida aqui. E por isso eu quero pedir que você repita comigo, por favor. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Fala, porque nele vivemos, movemos e existimos. Você não pode nem deve deixar a vida te levar. Você pode e deve decidir existir em todas as coisas, em todas as manifestações nele, mover-se em todas as circunstâncias nele, com certeza, e viver o que ele propôs
para ser vivido nessa terra, na presença dele. Aí faz toda a diferença. Aí faz toda a diferença. Aí sim nós conseguimos ter aquilo que ele promete, aquilo que ele mostra, seja no monte, seja no vale, seja em meio à tribulação, seja nas maiores alegrias, seja nas grandes conquistas, seja no choro passageiro da noite, porque a palavra do Senhor diz: pode até ter choro em uma noite, mas a noite não dura para sempre, logo vem o amanhecer. Então aqui nós estamos com o apóstolo Paulo, declarando a um povo, a uma geração, que estava também com as mesmas questões que temos com relação à vida. Pergunta para o seu irmão do lado se você tem. Você tem essas questões, irmãos? Como é que a gente se move agora? Como é que a gente pode trabalhar algumas circunstâncias na vida? Como é que a gente pode viver melhor? Todos temos. Aqui, outras nações, outras cidades. E graças a Deus pela Fonte da Vida, que hoje nós temos pessoas lá em Lisboa, na Fonte da Vida em Lisboa, que já são 3 horas mais tarde, né? Que eu me lembro, está a Gisele, está a Zilá, está cheio de gente lá. Tem gente lá em Orlando, né? Agora foram para lá os bispos. Tem gente que está acompanhando conosco online, lá na República Dominicana. Tem gente que está lá na Coreia. Estou falando de outros países. Pessoas lá em cidades do Brasil. Como é que pode isso acontecer? Será que não dá para suspeitar que Jesus está batendo a porta e já está voltando? Com certeza. Porque aí nós percebemos que nos movemos nele, que existimos nele, que conseguimos ver algumas coisas da forma que não víamos, porque o mesmo fato toma com certeza outra perspectiva quando temos uma nova visão em relação a ele. Quantos perceberam isso, digam: é verdade. Então eu quero ver com você a partir do verso 18. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele, com Paulo, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Jesus e a ressurreição. Porque Jesus, muitos podem falar dele. Alguns diziam, né? Era um poeta, era um historiador, era um sábio. Jesus, todos podem falar dele. Mas a ressurreição de Jesus experimenta quem crê que ele é o Filho de Deus. E o apóstolo Paulo então estava ali pregando Jesus e a sua ressurreição, que o fez estar a ele. Porque se Jesus não tivesse ressurgido daquela tumba, nós não teríamos a vida que temos hoje, e nem o apóstolo Paulo poderia com tanta ousadia pregar a vida de Jesus em um lugar onde todos ali estavam declarando deuses e mais deuses desconhecidos. Então, aqui ele continua, verso 19. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Em tudo vejo que vocês têm um cuidado com relação àquilo que é espiritual. A expressão religioso aqui, Paulo estava chamando essa atenção. E ali ele poderia falar algo em relação à vida,
Porque em outro momento também, Coríntios ele diz, olha, se nós tivéssemos os olhos somente naquilo que é temporal, miseráveis de homens que seríamos. Existe muita coisa acontecendo agora, quando louvamos, quando adoramos, quando clamamos. Deus dá ordens aos anjos, Ele faz as circunstâncias mudarem, Ele trabalha segundo a palavra. E aqui aqueles homens que estavam ouvindo, aquelas mulheres, o apóstolo Paulo disse, olha, vocês estão cuidando da vida espiritual de vocês, eu vejo isso em vocês. Ele não estava criticando, eles estavam reconhecendo. Talvez você nunca participou, não é? Eu já ouvi pessoas aqui novas no nosso meio. Talvez você nunca tenha participado de um momento como esse. E no mundo espiritual nós temos a obra de Deus e a obra das trevas. E talvez a obra das trevas hoje quis te acusar, dizendo você nunca impostou com Deus, agora está ligando para Deus. Eu quero dizer para você que Deus se alegra muito de você estar buscando a Ele na casa dEle. Isso que o apóstolo Paulo estava expressando. Aquele acolhimento àquele povo. Porque Deus é assim. Porque Jesus morreu naquela cruz por isso. Para nos acolher. Não para passar a mão na nossa cabeça e dizer coitadinho, coitadinha. Não para ficar naquela cruz para que tenhamos dó. Não. Para pegar na nossa mão e dizer, levanta e anda, eis que eu sou contigo, eu ressuscitei para que você tenha uma vida abundante. Por isso era Jesus e a ressurreição. Por isso o apóstolo Paulo disse, olha, eu vejo vocês preocupados com isso. E Deus nos acolhe com as nossas grandes e pequenas limitações na sua casa. Por isso nós ofertamos, por isso nós dizimamos, para poder acolher pessoas no Brasil, em tantos lugares, em tantos cultos. A igreja tem culto às 7, ao meio-dia, à noite, todos os dias. A igreja é de portas abertas, porque o nosso Jesus é aquele que morreu na cruz por nós, mas ressuscitou para que hoje possamos existir, nos mover nele. E o apóstolo Paulo estava ali falando. Mas quem o estava usando? Aquele que venceu a morte e enviou o Espírito. E nesta manhã, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida. Muitas coisas não vemos. Deus faz além do que vemos. Deus faz mais do que pedimos. Mas Deus não deixa de mostrar a nós as grandes e poderosas respostas que Ele tem nos dado e vai nos entregar nas mãos. Então eu quero que você possa orar comigo agora. Você pode dizer a Ele, se você crê assim, eu sei que crê. Diga obrigado, Jesus, porque nesta manhã eu tenho certeza, tudo que temos orado aqui, tudo que temos pedido aqui, está se movendo pelo Teu poder, porque nós nos movemos em Cristo Jesus, e toda honra, toda glória daremos a Ti. Quando você sair daqui hoje, olhe no seu celular, olhe nos seus e-mails, olhe nos seus acessos. Deus dá sinais daquilo que Ele faz, porque nós nos movemos nele. Todas as vezes que estamos em um culto, todas as vezes que estamos na adoração, todas as vezes que estamos diante da palavra, todas as vezes que estamos na casa dele, que a palavra diz que ele derrama, quando os irmãos estão unidos, derrama a bênção sobre os irmãos. Ele não pinga a bênção. Falou, meu Deus, derrama a bênção aqui nessa casa, casa de oração. Aleluia. Por isso, queridos, ele continuou dizendo, aqueles que estavam cuidando da sua vida espiritual, como nós aqui, verso 23, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esses
que adorais sem conhecer, esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Que sabedoria, né, irmãos? Que sabedoria. Quem quer sabedoria para levar os seus ao Senhor? Você percebe a sabedoria desse homem cheio do Espírito Santo? Ele não olhou e disse: vocês estão servindo. Ele disse: olha, eu percebi ali que tinha um lugar que vocês colocaram ao Deus desconhecido, ao Deus que ainda não conhecemos, mas que lá no fundo necessitamos tanto dele. Mas que lá no fundo necessitamos tanto dele. Porque se não fosse isso que eles estavam querendo dizer, eles não colocariam um Deus desconhecido. Eles sabiam que aquele Deus que eles precisavam existia. Porque lá dentro, a angústia, a necessidade, a fome espiritual continuava. E quem somos nós para dizer, não é, irmãos, que somos melhores ou piores que outros diante das necessidades que temos? Não é? E ali então ele respondeu, ele disse: eu percebi, na sua casa, na sua família, por onde você andar, você sempre será um instrumento de Deus para levar alguém a encontrar ao Deus que ainda não conhece. Porque Ele quer se revelar em todos os momentos. Porque Ele tem sede de se mostrar a nós. Porque a palavra dele para nós, verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Deus que existe, ele não é o Deus da parede. Nós precisamos da parede para sermos acolhidos e sermos declarados como um povo, porque a Bíblia diz que quando estamos reunidos, Ele derrama a bênção, mas a parede sem nós, então continua, verso 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos, e previamente estabelecido, e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, que se porventura, procurando, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Vamos ler juntos? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Somos a geração que se move em Deus. Somos a geração que existe em Deus. Essa geração que somos. A geração não é a idade. A geração é a decisão do propósito. Os nossos pequenos fazem parte da geração que busca. Os nossos adolescentes fazem parte da geração que busca. Os nossos adultos fazem parte da geração que busca e vive nele. Aqui nós estamos nesses dias, não sei quanto tempo falta para Jesus voltar, irmãos, ninguém sabe, mas nós sabemos que os sinais não faltam, estão todos aí. Mas enquanto isso, essa geração está agindo, essa geração está se movendo, e quando alguém, ou se você estiver em um momento da tua vida, que quer fechar os olhos e dizer, deixa a vida me levar, eu quero te dizer, você está no lugar certo, na hora certa. Abra bem os teus olhos, levanta as suas mãos e declare, a vida não vai me levar, o Senhor tem me conduzido à vida, e nele eu vivo, nele eu vou me envolver, e nele sempre eu vou existir.
Então, o verso 30, ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E eu quero parar um pouco aqui, porque nós estamos no culto da família, não é? E nós estamos clamando a Deus por nossas casas, nossos relacionamentos, porque seja um casamento, seja relacionamento de irmãos, seja relacionamento de pai com filhos, seja relacionamento de amizade, o que Deus está nos ajustando, nos ajudando na igreja, os nossos relacionamentos, derramando as bênçãos, Ele está nos ensinando, nos mover, seja no monte, seja no vale, seja na alegria, seja na temporária tristeza, porque o que é eterno é a alegria, não a tristeza. A tristeza é momentânea, mas a alegria é eterna. Seja qual for o momento que possamos estar, ele diz, notifica aos homens o arrependimento, para que se arrependam. Ninguém consegue convencer ninguém a se arrepender. Meu bem, você me ofendeu essa semana e até agora não pediu perdão. Arrepende. Arrepende. Estão rindo, né? Quem não? Meu filho, arrependa logo e peça perdão para o seu pai. Ninguém. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui é que nós não podemos calar. Tem pessoas que se calam, mas matam com os olhos tentando mudar o outro. Nós não podemos calar. Olha, eu fui ofendido com isso. Se o outro não se arrepender, você notificou. E você precisa perdoar sem que ele se arrependa. Aí pegou pesado. Sem que ele se arrependa. Mas eu? Essa criatura maravilhosa que de repente se transforma, que eu convivo todos os dias na igreja, nos lugares, de repente falando tanta coisa para mim, eu perdoar só se eu tiver sangue de barata. Nós temos o sangue de Cristo. E o perdão faz bem para quem perdoa. É uma libertação rápida e instantânea. Puf. Por isso o apóstolo Paulo estava ali. Ele disse, olha, eu vim notificar vocês. Eu vim dizer para vocês. Porque o Senhor, sim, disse que eu preciso notificar. E seja nos relacionamentos, em casa, em qualquer outro lugar. Hoje, se você está com uma circunstância assim na sua casa, na sua família, talvez você não tenha falado disso com essa pessoa, mas o coração está. Porque ninguém é de fé, né, irmãos? O coração está, ó. Peça ao Senhor, eu quero orar com você agora. Porque a Bíblia também diz, depois você lê, mas a Bíblia também diz, e é isso que nós precisamos lembrar, que Romanos 2,4, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Nessa hora lembrar que se você liberar, abrir a tua boca e disser, olha eu me senti ofendido nisso. Talvez o outro vai justificar 3 dias. Fala, sabia, para que eu fui falar? Por que eu fui abrir minha boca? Ei, mas eu não aprendo. Aprende, tem que falar. O que não pode é querer torcer o outro para se arrepender. Quem concorda diz, é verdade. Não olha para quem está do seu lado, não. Tá bom? Para mim, vamos, para mim, né? Não pode. Sabia que não ia adiantar. Sabe o que adianta na vida? Fazer a vontade de Deus. Essa não passa. Quem está aqui ou quem está lá,
Estamos todos na mesma área da vontade de Deus. Mas se você falar como o apóstolo Paulo fez, e olha aqui depois em século XX, falando da revolução que esse jovem Paulo fez. Se você notifica o seu coração também, está perdoado. Eu não fico preso nessa amarra. Nele eu existo, nele eu vivo, e é nele que eu me movimento na vida que Ele tem me dado. Eu vejo alguns grilhões sendo rompidos esta manhã. Então fecha seus olhos. Talvez você veio com o coração dizendo: que dia que essa pessoa vai me pedir perdão? Não é possível, já passaram 3 dias, já passaram 4. Do jeito que é duro esse coração, vai ter 10 dias. E você não percebeu que a prisão era sua. Mas você veio, e o Senhor te acolhe e me acolhe. Somos do mesmo pó da terra. Nós viemos, e Ele está falando conosco. E agora você pode dizer: só você e Ele. Eu não me movo segundo aquilo que eu quero, Jesus. Eu me movo segundo aquilo que Tu me ensinas querer, Senhor. Fala para Ele. Fala: Senhor, eu solto essas amarras. Eu perdoo essa vida. Eu não sei o que ela vai fazer com o meu perdão, mas o meu perdão não é por ela, é por Ti, Jesus. É para obedecer a Ti. Eu até nem acho que ela vai pedir perdão mais, Jesus. Mas não é isso que me prende. O que me prende é a Tua bondade. Fala para Ele. O que me prende é o Teu amor, que me constrange. E que me mostra o que é viver a verdadeira liberdade nessa terra. E viver em Ti. Se você está orando assim, querido, querida, perceba que Deus está soltando os seus pés para correr e ter a vida abundante que Ele prometeu. E ore comigo, fala: Senhor Jesus, nesta manhã eu estou rompendo amarras malignas. Elas não podem me prender. Está perdoado. Eu estou prosseguindo, me movendo em Ti, existindo em Ti, porque essa é a Tua vontade. Amém. Glória a Deus. E por último, Ele está dizendo aqui, verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus dizendo: e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O livro de Romanos, capítulo 5, verso 17, que vimos há pouco, diz: olha, é essa bondade de Deus, mas ele diz: se pela ofensa de um, por meio de um só, da queda reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque nele nós vivemos, porque nele nós nos movemos, porque nele nós existimos, porque nele nós temos agora uma herança de um reino dos céus na terra, porque nele nós conhecemos agora o poder de Jesus ressurreto, e nós experimentamos essa vida de Jesus na sua amada e poderosa igreja.